Vamos retornar agora com os comentários. Lembrando que isso é a minha interpretação, que pode e com certeza diverge de muitas outras, tá? Eu estou aqui com a minha famosa colinha. Vamos lá? A 443 é muito interessante, visto que é um dom, o sonambulismo e o êxtase. De passagem, um dom extraordinário. Mas nem tudo que vê é real. Por quê? É real para ele. Temos que entender que estamos em evolução. Estamos caminhando para uma alma pura. Só aí, quando atingirmos esse estágio, tudo que nós vermos será verdade. Muitas vezes a gente não consegue interpretar aquilo que vê. A gente faz deduções ou suposições. Lembrando que o único médio sem mácula que pisou nesse planeta foi Jesus Cristo. Todos os demais pertencem à escala onde pode existir falha humana. Não temos o ditado errar é humano? Tudo que está em processo de evolução pode apresentar defeitos. Nós estamos tentando, não estamos? Pode ocorrer erros. Mesma coisa, a vacina da Covid, tanto estamos esperando chegar. Entre erros e acertos, por enquanto, ocorreram mais erros do que acertos. A hora que finalizar todos os testes, ela estiver pronta, foi concluído, foi revelado como ela tem que ser feita. Erros também, isso ocorre também na psicografia. Não é só no médium que tem o êxtase ou coisa do tipo. Tudo pode acontecer. Numa psicografia pode haver algum dado que a pessoa não lembre ou achar não bate bem. Temos que ver quem está trabalhando desse lado. Tanto tem que o sonâmbulo ou o médium que faz a psicografia é um ser humano. Nós estamos revestidos desse instrumento corporal que ele é denso e nos causa erro ainda. Os dons são puros, mas quem os tem está em processo de evolução. O que não pode acontecer com o médium se receber uma crítica, isso a gente já cansou de ver muitos médiuns fazerem isso, ficar melindrado. Tem que aceitar a crítica, analisar e o bom senso, acima de tudo, corrigir essa falha. Por quê? Porque ele é um médium de cura, um médium de saúde, faz psicografia, escreve cartas. Ué, ele não pode errar? Não esqueçamos, estamos na condição de seres humanos. A 444, em que grau de confiança pode-se valorizar as revelações do estático? Esse tipo de situação serve como em tudo, passar pelo crivo da razão e do bom senso. Isso serve para não se endeusar ninguém. Somos ainda falhos. Não esqueçamos, como dito anteriormente, nem tudo é revelado. Existem coisas que vão e devem permanecer em segredo. Aí entra o perigo. Pode-se achar acima da lei. Alguns espíritas com pouca evolução percebe. Gente, me perdi aqui um pouquinho. Desculpa. Aqui, ó. Por se achar acima da lei, alguns espíritos com pouca evolução percebem a vaidade do médium e fazem revelações espetaculares, dignas daquele médium, sem se importarem a quem estarão prejudicando. Ou seja, o médium se acha acima de tudo. Como eu digo, os irmãozinhos menos evoluídos, eles sempre estão mais atentos do que nós, tá? Eles não deixam passar nada desapercebido. Então ele vê que aquele médium é vaidoso e tal. Qual que é a melhor coisa? Ele passa uma mensagem de uma grande sumidade, que todos vão falar, meu Deus, olha quem passou a mensagem e tal. Tudo tem que se passar pelo crivo da razão e do bom senso, né? Para encerrar essa questão, Jesus não advertiu sobre os falsos profetas? Lá atrás, há 2000 anos, ele já falava, tomem cuidado. Olha o que vocês vão, que vocês vão achar que é certo. Fiquem atentos. Ele já não falava isso? Então, por que não termos esse cuidado? 445. Que consequências se podem tirar dos fenômenos do sonambulismo e do êxtase? Não seria uma espécie de iniciação à vida futura? Bárbaro, né?
vou comentar com uma pergunta. Para cada um. Realmente, quem gostaria de saber o que foi em vidas passadas? Se eu der um tempinho aí, eu tenho certeza que vários vão postar, eu gostaria, eu queria saber e tal. Bem bacana mesmo, né? Não tenha dúvida. Imagino que inúmeros de nós falaremos sim, eu gostaria. A questão é, estaríamos preparados? Teríamos estrutura para todas essas revelações? Se fôssemos reis, a gente sempre imagina que fomos beneméritos, pessoas do bem. Eu tenho a certeza que eu vim para esse mundo para iluminar o caminho de muitos. Como eu brinco, falo para minha sogra, eu vim aqui para trilhar o seu caminho, para te colocar na luz. Para quem não sabe, a Rosa é minha sogra, que trabalha junto conosco, né? Se descobríssemos que você foi morto pela sua mãe, hoje sua mãe, por causa de dinheiro, ela contratou alguém para te matar, para ficar com um amante, de uma situação de adultério, depois ela mata o amante, para ficar com o dinheiro todo, estaríamos preparados? Se descobríssemos que fomos um tremendo criminoso sexual, violentava crianças e depois as matavam, quem teria estrutura para saber que envenenamos o próprio pai, que hoje é o nosso pai, para manter um caso extraconjugal com a atual mãe? Dá a impressão assim, porra, mas é só coisa de terror horrível. Gente, a vida não é um conto de fadas. Se estamos aqui, não vamos pensar que a encarnação passada podemos ter feito isso, mas não esqueçamos que temos várias encarnações até chegar a esta. Graças a Deus, a essa, nesse momento, todos estamos juntos no mesmo ideal, não é verdade? Poderíamos aqui enveredar centenas de casos que hoje nos causam horror, graças a Deus, e que a bendita providência divina achou um meio de mantê-la em segredo, inclusive de nós mesmos, o famoso véu do esquecimento. Quando Deus coloca um véu entre a vida passada e a vida atual, por um simples motivo: nos fortalecer para suportar a verdade. E o médium que tem o dom do sonambulismo, o êxtase, ou a mediunidade reveladora, precisa entender que ele também não sabe a capacidade de suportar dos ouvidos que vão escutar o que ele vai falar. Mesmo que você tenha uma revelação que aquela pessoa está numa situação de extrema preocupação, uma doença terminal que ela não vai ter cura. Meu Deus, você não pode fazer essa revelação para a pessoa, mesmo que ela insista. Você tem que ir pelo bom senso. Uma revelação dessa, você pode acelerar o desencarne da pessoa. A pessoa pode ter um surto e falar, pô, eu vou desencarnar mesmo, então eu vou acelerar. Não esqueçamos, todos nós vamos desencarnar no tempo certo. Então, certas coisas, por isso que se tem o segredo. Por isso que nenhum de nós só sabemos o dia que nascemos, a hora que nós chegamos aqui, que alguém nos informa, né? O dia do nosso retorno, não sabemos. Ainda bem, né? Senão a gente ia meter o pé na jaca, na antivéspera, né? Pensar assim, bom, já que eu vou desencarnar daqui uns 2 dias, vou fazer tudo que não fiz, tudo de errado, né? Se a gente vai meter o pé na jaca, e depois nós vamos ter mais uma encarnação para corrigir as besteiras que fizemos em alguns dias, né? É uma vida toda de retidão. Basta um erro, meu amigo. Claro que terá tudo, será pesado, mas o erro tem um peso sempre maior, né? Alguns médiuns adoram ser o cavaleiro do Apocalipse. Costumo chamá-los de diretor de má notícias, né? Sempre nós temos alguém no trabalho que parece que a pessoa tem prazer em dar má notícia, né? Então, é o diretor de má notícias, o cavaleiro do Apocalipse. Não esqueçamos, o que nos é dado são os dons, não as chaves dos mistérios, do baú dos mistérios, vamos assim dizer, né? Eles estão guardados e continuarão. Serão só revelados quando ele permitir. 446 fala, os fenômenos do sonambulismo e do êxtase podem se conciliar com o materialismo?
Estudando os fenômenos com honestidade e boa-fé, nunca o indivíduo será materialista ou ateu. Todos esses fenômenos trazem a certeza da vida após o desencarne. E é bem interessante, né? O ateu. Eu classifico como um ser muito culto. Conheci já alguns ateus, convictos. Eles têm uma capacidade de tentar te convencer fora do comum. São racionais naquilo que estão dizendo, entre aspas, naquilo que eles acreditam. Eles são racionais dentro do ponto de vista deles. Analisa tudo com prevenção e nega a realidade, muitas vezes por simples conveniência. Eu costumo dizer, ok, não consigo te convencer que Deus existe, ok? Então, me convença que ele não existe. Por fim, quando entendermos que as revelações devem nos levar à caridade ou amor ao próximo, tenha certeza que os mistérios estarão sendo revelados. Tá bom? Esse foi meu entendimento. Como essas perguntas aqui sempre são de difícil interpretação, parecem simples, a gente acaba se alongando um pouco mais. Ainda não estamos preparados para abrir a nossa casa. Se Deus quiser, após a reforma, quiçá mais um tempinho ainda de isolamento, tenhamos a oportunidade de recebê-los todos novamente e cada um receber um abraço. Por enquanto, o que me resta é deixar uma excelente semana para todos, um beijo no coração de todos, até a próxima semana, fiquem com Deus. Obrigado.